Olá, meu nome é Tiago Toshio Yoshitomo. Eu sou formado em Pedagogia Plena pela Universidade Norte do Paraná. Eu estou concorrendo a uma vaga de pedagogo pelo processo PSS do núcleo de Cornélio Procópio. O meu plano de ação, eu vou falar sobre 3 tópicos muito importantes. O primeiro, observação em sala de aula. O segundo, frequência escolar. E o terceiro, a avaliação do aprendizado. Vamos lá? Como tudo na vida que nós fazemos, temos que ter um planejamento. E na equipe pedagógica não é diferente. Primeiro, iremos fazer um cronograma com os professores, para que os mesmos se organizem, que estejam cientes que estaremos observando suas aulas em determinado momento. A importância de se observar a sala de um professor é um aspecto onde a equipe pedagógica tem que ter um olhar diferenciado. Porém, temos que ter muito cuidado para devolver esse trabalho, pois ao invés de ajudarmos, podemos causar atrito. E não é esse o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo principal dessa observação deve ser o aprendizado do aluno. E não devemos, de maneira alguma, desconsiderar o trabalho do professor que está em observação. E sim, como equipe pedagógica, devemos auxiliá-los nesse projeto. Essa observação não é para invadir o espaço do professor. Não deve ser feita sem pauta, sem ponto, sem planejamento, sem devolução e, principalmente, sem avisar o professor, pegar ele de surpresa. Esse processo não é para observar o professor, e sim fazer uma vigília pela observação. Sempre havendo cumplicidade pedagógica, sempre havendo uma entrega, um suporte para o professor. É nesse contexto que o pedagogo deve contribuir com um olhar sensível e pensante. É isso que, de fato, vai contribuir para o crescimento da aula. Para fazermos essa observação, nós temos que nos preparar em alguns aspectos. Por exemplo, analisar, refletir, organizar e ouvir, principalmente, e assim darmos um feedback. A minha observação já começa quando? Na organização da sala de aula. Como estão postas as mesas de cadeiras, as distâncias que os alunos estão um do outro, a distância que os alunos estão do professor, os recursos disponíveis em sala de aula, se existe muito barulho externo ou até mesmo interno que possa atrapalhar o andamento da aula, se a iluminação está adequada, por exemplo, se nós temos algum aluno com deficiência visual, se essa iluminação está ajudando para que ele desenvolva um bom momento em sala de aula. E na sequência, o meu próximo foco de gestão na sala de aula, por exemplo, é a rotina diária das aulas. Quais são as regras de funcionamento da sala de aula? Como os alunos estão recebendo esse conteúdo? Para certos conteúdos, estão sendo feitos trabalho em equipe, trabalho individual. Quem define esse momento? Quem define como vai ser? O professor ou o aluno? Os outros planos também de ação que devemos focar nesse momento. A interação em sala de aula, o discurso do professor, que é muito importante, pois como o professor transmite, tem que ver como ele transmite, pois como o aluno recebe, será o jeito que ele vai distribuir, né? A resposta de entendimento do aluno, que foi o que eu disse, né?
O clima de sala de aula, que é muito importante, às vezes o professor não vê, mas precisa melhorar o clima, porque tendo um bom clima, uma aula flui, né? E as atividades educativas. E por fim, tem a observação de um conteúdo específico. Por exemplo, eu faço uma observação a respeito da aula de leitura. E a maioria dos alunos não avançam com fluência. Sendo assim, fica de competência do pedagogo, no caso eu, juntamente com o professor, identificarmos o motivo do qual, o porquê que essa sala não está atingindo o objetivo. E nós, como com duas cabeças pensantes, chegarmos até um denominador comum e ajudarmos essa sala para que chegue. Agora eu vou falar sobre a frequência escolar, que é o segundo tópico meu. Um aluno, ele tendo 5 faltas consecutivas ou 7 alternadas, são números muito preocupantes. O pedagogo e sua equipe têm que entrar em contato com sua família para ver o motivo, o que está acontecendo. O primeiro contato é feito via telefone, via mensagem, via e-mail. Caso isso não obtenha êxito nenhum, esse modelo de busca, deve ser feita uma busca ativa. O que seria essa busca ativa? Com a equipe responsável irem até a residência desse aluno, descobrir o motivo da ausência do mesmo. Por que esse aluno não está indo na escola? Por que os pais não estão atendendo? O que está acontecendo? Mesmo assim, se não obter sucesso, a equipe pedagógica entra em contato com o conselho tutelar para que seja feito o procedimento cabível no caso. Após tudo isso ser resolvido, conseguimos êxito na volta do aluno, o aluno está lá na escola, legal, parabéns. Nós, da equipe pedagógica, temos que montar uma estratégia para que esse aluno se sinta acolhido, que esse aluno tenha confiança conosco e que isso não se repita, pois o nosso dever é termos o aluno na escola. É o direito dele, é o direito de todos, né? E que com essa estratégia nós renovamos o seu laço com o âmbito escolar e esse aluno tenha desejo em estar ali na escola com a gente. O terceiro tópico meu é a avaliação da aprendizagem. A avaliação escolar deve ser estabelecida de forma processual durante todo o processo educativo, não apenas na nota final, buscando um resultado provisório para alcançar os melhores resultados, só para buscar aquela nota da prova. Em outras palavras, nessa avaliação de aprendizagem, é muito importante que estejamos acompanhando o aluno, não só no começo, mas sim todo o caminho, pois essa avaliação que acontece na reta final, ela é menos efetiva, né? Nós temos essa consciência, pois não ajuda no aprendizagem, e sim naquele momento de memorização só. O aluno, o que ele vai fazer? Ele vai só memorizar para ter uma boa nota, e essa boa nota é instantânea. O aluno ele não vai ter o conhecimento pleno, que é o que nós queremos para um futuro, né? Pois todo professor no começo de ano, ele tem, no começo do ano letivo, ele tem um plano de aula, ele tem que fazer o plano de aula. E nós, na competência de pedagogos, nós temos que auxiliar o professor para que suas aulas sejam mais o quê? Atrativas, para que suas aulas sejam mais dinâmicas, para que suas aulas sejam mais interessantes. Às vezes, deixar do mais do mesmo, sabe? Criar algo novo, onde nós, né, professores, pedagogos, criarmos algo novo, esses alunos, eles, no mínimo, tenham curiosidade de saber como vai ser a próxima aula.
eles tenham prazer em participar da nossa aula, para que assim ele tenha aquela gana, aquele desejo de aprender. O pedagogo consegue observar e avaliar como estão as aprendizagens dos alunos pelas provas escritas. Nós aqui do Paraná conseguimos identificar pelo resultado da prova Paraná, pelo IDEB. Sendo assim, o pedagogo, após identificar os motivos de dificuldade na aprendizagem do aluno junto ao professor, pode indicar algumas estratégias, como a troca do aluno de lugar, aula de reforço, uma sala especial e acompanhar o dia a dia desse aluno. Quando eu era estagiário, no meu estágio de pedagogia, eu já acompanhei muito isso, de alunos baixarem o rendimento por problemas familiares, na adolescência os alunos terem momento de namoro, isso abaixa muito o rendimento. Então, nós temos que identificar o problema, dependendo se nós não conseguirmos resolver, encaminharmos a um psicopedagogo para que nos dê o suporte. Junto formamos uma equipe pedagógica para o melhor momento do nosso aluno. É isso aí, gente. Aqui foi Thiago Toshio Yoshitomo. Muito grato pela atenção de todos.